Reverendas religiosas, prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, também aqueles que nos assistem, nos ouvem de suas casas. A liturgia desse primeiro domingo da Quaresma traz esse momento muito forte, para nós, em que Jesus permitiu ser tentado pelo demônio. Aquilo que nos diz o apóstolo que Jesus fez em tudo, semelhante a nós, menos no pecado, mas até permitir que o tentador se aproximasse dele. Embora não houvesse nenhuma influência no seu interior, como muitas vezes nós ficamos balançados na tentação, meramente externa, mas Jesus permitiu-se ser tentado pelo demônio, também para nos instruir, para nos ensinar. Mas o primeiro ponto de reflexão para nós é a carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, em que ele nos diz: meus irmãos, não recebamos em vão a graça de Deus. Se agora é um tempo tão favorável, é um tempo tão propício da graça de Deus, que nós não recebamos em vão, que nós possamos dispor o nosso coração para acolhermos de bom grado a palavra de Deus, para nós nos dispormos a colocar em ação, ao menos alguma coisa em ação, em prática em nossa vida, para nós vivermos esse caminho de conversão que o santo tempo da Quaresma nos convida. Não recebamos em vão a graça de Deus. Eis agora o tempo aceitável, o tempo propício, eis os dias da salvação. Nós mencionamos aqui na quarta-feira de cinzas que a igreja coloca esses sentimentos, essas expressões em Deus, humanas, para que a gente entenda um pouquinho mais esse tempo propício da Quaresma, em que Deus se dispõe mais a ouvir as nossas preces, está mais atento às nossas orações, em que Deus se dispõe mais em nos conceder as suas graças, em nos dar as graças que nós pedimos. A igreja coloca esse sentimento, essas expressões em Deus, para que isso nos mova nesse tempo quaresmal. E a liturgia é também inspirada pelo Espírito Santo, vem também trazer para nós esse mesmo ensinamento. É agora o tempo aceitável, os dias da salvação, o tempo propício da graça de Deus. E ao mesmo tempo que é um momento de tantas graças, é um tempo também de provações, de tentações. É tempo de nós colocarmos em destaque na nossa casa a imagem do Cristo crucificado. É o sinal da cruz, que afasta o demônio, que afasta as tentações, nos lembrarmos da paixão e da morte de nosso Senhor. Porque se nós, de bom coração, atendemos ao convite da igreja, melhoramos a nossa oração. Se nós nos dispomos a fazer alguma penitência, já começamos com o jejum e com a abstinência de carne na quarta-feira de cinzas, isso já são os primeiros sinais de nós trilharmos esse caminho de conversão. Obviamente que o demônio não pode fazer nada com Deus, mas quer destruir a obra da igreja. Então é tempo, por isso que nesse primeiro domingo, a igreja nos coloca Jesus sendo tentado pelo demônio para nos lembrar. É tempo da graça de Deus, é um tempo especial da misericórdia de Deus, mas ficarmos atentos, porque se nós nos aproximamos de Deus, o demônio quer destruir a obra de Deus em nós, quer destruir a ação da igreja em nossa vida e também vai nos tentar. É tempo das tentações, é tempo das provações, às vezes mais duras provações e tentações, mas que nós tenhamos o nosso coração aberto à graça de Deus e confiantes no poder da graça de Deus. E diante das tentações, provações que muitas vezes aumentam em nossa vida no tempo quaresmal, nós não desistirmos, ainda assim perseverarmos, sermos constantes, perseverarmos na oração, também nas nossas penitências. Jesus sofreu a primeira tentação na sua carne, nos seus sentidos, preparando-se para o início da sua vida pública. Fez um longo e duro jejum de 40 dias de preparação para o início da sua vida pública. E a natureza humana de nosso Senhor, como de fato aconteceria, e aconteceu, Jesus sentiu fome. E o tentador, o demônio, se aproximou de Jesus lá no deserto e apontou para umas pedras e disse para Jesus: se és o Filho de Deus,
desafiando a nosso Senhor: converta estas pedras em pães. Deus não pode tudo, se é o Filho de Deus, converta essas pedras em pães para saciar a sua fome. E a resposta de nosso Senhor, e que é de um ensinamento tão grande para nós: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando nós fazemos, por exemplo, um jejum, a abstinência de carne, ou quando nós nos propomos alguma penitência corporal na quaresma, deixar de comer alguma coisa durante toda a quaresma, alguma coisa que nós gostamos, que nos satisfaz, não é porque nós não estamos sentindo fome, não temos o desejo de comer tal coisa, um doce ou qualquer outra coisa não é semelhante, mas porque nós colocamos acima disso a palavra de Deus. E nós somos tentados muitas vezes a desistir, a desanimar. Não, está dura demais essa penitência. Ou às vezes, como é comum de acontecer, às vezes no dia, em outros dias, até por alguma questão de trabalho, até a pessoa come às vezes muito menos do que no dia de jejum. Mas no dia do jejum fica aquela coisa na cabeça que eu não posso comer fora de hora, e às vezes dá mais fome do que até outros dias. Mas por que nós não vamos quebrar aquele dia de jejum? Por que vamos manter aquele nosso compromisso de fazer abstinência nos dias que são prescritos pela igreja? Porque colocamos em primeiro lugar a palavra de Deus. E não só de pão, de alimento vive o homem, mas sobretudo da palavra de Deus. E o Senhor que nos fala, por meio da igreja, nos ensina, nos instrui e que mostra o valor, a importância do sacrifício. A mortificação, a penitência que nós fazemos, é nós limitarmos alguma coisa ou deixarmos de fazer alguma coisa que nos é lícito fazer. É como que um treinamento da nossa vontade, para nós termos o domínio da nossa vontade e sabermos dizer não diante também das coisas ilícitas. E é exatamente esse o sentido também da mortificação, esse treinamento, esse domínio da nossa vontade, do nosso próprio eu, e deixarmos sobrepor a palavra de Deus. Também o sacrifício em memória, em união à paixão e à morte de nosso Senhor. Também para repararmos os pecados que nós já cometemos. Também para nos prevenir de futuras quedas. Uma ocasião do Evangelho, os apóstolos se aproximaram de nosso Senhor, disseram para Jesus que não conseguiram expulsar os demônios numa missão que eles foram realizar. E nosso Senhor disse: essa espécie de demônios só se pode expulsar com o jejum e com a oração. E a importância da penitência, da oração, para nós vencermos a tentação, nos livrarmos do poder do demônio. A segunda tentação que nosso Senhor permitiu, o demônio se aproximou de nosso Senhor e levou lá ao alto do templo, e dizendo para ele: se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. E citou para ele a Bíblia, porque está escrito: o Senhor vai enviar os seus anjos do céu e que vão cuidar para não tropeçar em alguma pedra, para não se machucar. Não tentarás ao Senhor teu Deus. O demônio é o pai da mentira. A propaganda é sempre enganosa, é sempre uma ilusão. É sempre uma ilusão. E nós não podemos ficar também lançando esses desafios para Deus. Então, se Deus me der a graça, tal graça, eu vou me converter. Se Deus me conceder tal coisa, eu vou rezar mais. Deus, sem nós, continua sendo Deus, com todo o seu poder, sabedoria, felicidade, tudo. E nós, sendo Deus, sem Deus, não somos nada. Menores ainda do que nós julgamos que somos. Então, nós que precisamos de Deus, nós precisamos reconhecer o quanto nós devemos servir a Deus. Quando nós recordamos, muitas vezes, eu gosto dessa pergunta do catecismo, já falamos aqui muitas vezes, a razão pela qual nós estamos nesse mundo, a razão pela qual nós fomos criados. Para que fim foi criado o homem? Conhecer, amar, servir a Deus neste mundo, para depois ser feliz para sempre no céu. E não podemos querer colocar Deus ao nosso serviço.
Eu determinar aquilo que Deus precisa e tem que fazer em minha vida. Deus tem que realizar tal coisa, Deus tem que realizar tal milagre, Deus tem que me conceder tal coisa. Quem é o Senhor? É Deus ou somos nós? Quem governa? Deus ou somos nós que queremos governar? Nos expomos à ocasião de pecado, nos expomos muitas vezes aos perigos de vida, nos colocamos em tantas ocasiões ruins. E talvez depois reclamarmos de Deus porque Deus não nos protegeu, porque Deus não nos deu a graça para nós vencermos a tentação, porque Deus não nos livrou de tal acontecimento, na nossa vida. Voluntariamente nos colocamos em tantas ocasiões, em tantos caminhos errados. E queremos que Deus envie o seu anjo para cuidar de nós, para nós não tropeçarmos, para nós não cairmos. Nos expomos voluntariamente muitas vezes à tentação e depois reclamar que nós caímos. Nos expomos à ocasião de destruir a nossa família, a nossa casa e depois reclamar que a nossa família foi destruída e queremos como culpar a Deus. Expondo ao perigo de vida, muitas vezes em tantas coisas e reclamar de Deus, de um acidente, de uma coisa ou outra, porque e muitas vezes por culpa própria nos expomos a tantas situações, circunstâncias. Alguém que dirige embriagado, pilota uma moto embriagado, ou seja, em altíssima velocidade. E por que Deus fez isso comigo? Mas colocamos tudo para acontecer o errado. Como o demônio sugeriu ao nosso Senhor, se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo do alto do templo. Porque Deus vai enviar os anjos para cuidar de ti, não tentarás ao Senhor teu Deus. Obviamente que muitas coisas podem acontecer na nossa vida, mesmo sem a nossa culpa, enfermidades, problemas, acidentes, tudo isso pode acontecer em nossas vidas. Deus deixa que a natureza, o ser humano siga o seu curso, e Deus pode intervir também milagrosamente em qualquer circunstância. Mas da nossa parte não queremos desafiar a Deus, querer dar as ordens onde Deus tem que agir, onde Deus deve agir. Porque quando nós pedimos a Deus as graças, não é assim que a igreja nos ensina? Para a glória de Deus, se for de acordo com a vontade de Deus, para o bem da minha alma. É assim que a igreja nos ensina a nós rezarmos. Se for para a glória de Deus e se for para a salvação da minha alma, Deus há de me conceder tal graça. E humildemente, reconhecendo que nós não merecemos, mas suplicamos esse dom gratuito do Senhor. E é assim que a igreja nos ensina a rezar, e por isso nós alcançamos humildemente tantas graças de nosso Senhor, quando nos colocamos nessa condição humilde. Não mereço, Senhor, mas suplico a vossa misericórdia, se for para a vossa glória, para a salvação da minha alma. Nosso Senhor permitiu uma terceira tentação, a ambição do poder, dos bens. Ao alto de um monte, a tudo que ele podia alcançar com os olhos, e o demônio mentirosamente sugeriu a nosso Senhor: tudo isso te darei, mas o pecado tem um preço muito alto. Se prostrado, me adorares. Primeiro, que a afirmação era falsa, Tudo é dom, graça, benefício de Deus. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Como que o demônio pode dar para nós felicidade, paz, qualquer outra coisa, se não vive nada disso? É sempre uma propaganda enganosa para nos levar à destruição, para nos levar à condenação. E a ambição, o poder, o desejo dos bens materiais a qualquer custo, a qualquer preço. Mas o pecado tem um preço muito alto. E nosso Senhor afasta prontamente a tentação. Vai-te, Satanás, só a Ele, a Deus, nós devemos servir e adorar. A fé católica não coloca nenhum impedimento em ninguém buscar a sua prosperidade material, um conforto maior para a sua casa, para a sua família. Aqueles que acusam isso erradamente porque não conhecem a fé católica.
não conhece a doutrina católica, não há nenhum impedimento. Ninguém buscar melhorar a sua condição financeira, um conforto maior para a sua casa, nenhum impedimento. Mas não pode ser a qualquer custo, a qualquer preço. De maneira honesta, desonesta, justa, injusta, não. Mas se nós trilharmos o caminho da verdade, da justiça, da honestidade, e buscarmos honestamente a prosperidade material, é tudo dom, graça, benefício de Deus. Não há nenhum impedimento, né, para a vivência da nossa fé. Cientes de que aquilo que nós temos é também para a partilha também dos mais necessitados. E não prendermos o nosso coração demasiado aos bens materiais, ao poder, às coisas desse mundo que são tão supérfluas e tão passageiras. E passam com muito mais rapidez do que nós pensamos ou imaginamos. E por último, concluindo a nossa reflexão, esse primeiro domingo da Quaresma, também com esse momento da tentação que nosso Senhor permitiu na sua vida, é um convite também da igreja para nós refletirmos e pensarmos na importância para nós do sacramento da confissão. Porque se nós cedemos muitas vezes à tentação, nós temos o caminho do perdão. Temos o caminho da misericórdia de nosso Senhor, que é o sacramento da confissão. Mas um pontinho só que eu gostaria de destacar, sem me estender muito mais. Que nós olhemos para o sacramento da confissão, não somente como um meio de nós recebermos a Sagrada Comunhão, recebermos o perdão e podermos comungar. Olhemos um pouco mais. Olhemos para o sacramento da confissão como um instrumento de Deus para a nossa conversão. Não só confessar para comungar, confessar para mudar de vida, confessar para me converter, confessar para tomar um novo rumo, uma nova direção em nossa vida. Para nós não como que nos habituarmos, pecado, confissão, pecado, confissão, pecado, confissão. É sempre o olhar da misericórdia de nosso Senhor, é o sacramento do perdão, é o sacramento da misericórdia. Mas olharmos para o sacramento como esse instrumento de Deus para nos mover propriamente a conversão. O catecismo nos ensina, para nós fazermos uma boa confissão, pensar para lembrar os pecados. Primeiro ponto, arrepender-se de ter ofendido a nosso Senhor. Terceiro, prometer nunca mais pecar. Quarto, confessar, contar, né, direitinho os pecados ao Padre. E quinto, rezar ou cumprir a penitência que o Padre mandar. As 5 condições para fazermos uma boa confissão. O exame de consciência. Nós temos muitas oportunidades da confissão, graças a Deus. Quase todo domingo nas missas, temos sempre um sacerdote à disposição para as confissões, por esse olhar da misericórdia de nosso Senhor, com 4 sacerdotes em nossa paróquia. Mas examinarmos, nos prepararmos para as confissões, não chegarmos, né, desenfreadamente, irmos ao confessionário, pensar para lembrar os pecados, examinar a nossa consciência, desde a nossa última confissão que foi bem feita, que recebemos o perdão, confessamos direitinho, e assim confessar bem os nossos pecados, pensar para lembrar os nossos pecados. Depois que nós pensamos, examinamos a nossa consciência, trabalharmos o nosso coração, o arrependimento, que é o reconhecimento de que nós erramos, de que nós infringimos a lei de Deus ou da igreja, que nós não deveríamos ter feito, que nós poderíamos ter evitado, e acompanhado do arrependimento, obrigatoriamente o propósito, de que nós temos que nos dispor, ao menos nos esforçarmos, para não voltarmos a cometer aquele pecado. Pensar para lembrar os pecados, arrepender-se de ter ofendido a nosso Senhor e prometer não mais pecar. A nossa disposição tem que ser não mais pecar. E a nossa disposição no momento da nossa confissão e nos propormos aquilo que nós precisamos, circunstâncias que nós precisamos mudar para nós melhorarmos a nossa vida e não recairmos nos mesmos pecados. Então é importante nós nos prepararmos bem para a confissão. Obviamente quem está habituado a se confessar com frequência, faz isso com facilidade, com tranquilidade. Mas é importante, sobretudo se a gente vai estar mais tempo sem se confessar, né, vai fazer a nossa confissão pascal, né, preparemos bem a nossa confissão. Depois, no decorrer da Quaresma, vamos distribuir para todo mundo aquele exame de consciência para facilitar a nossa preparação para a confissão, pensar para lembrar os pecados, arrepender-se de ter ofendido a nosso Senhor, prometer
nunca mais pecar. Preparamos o nosso coração e vamos ao confessionário. E ali confessamos com verdade, com sinceridade, com humildade as nossas culpas. Aquilo que o sacerdote talvez nos perguntar para esclarecer alguma coisa, respondamos também com verdade, com sinceridade. Se tem dificuldade de confessar, peça ajuda ao sacerdote. Não estamos ali na condição de apontar o dedo, de condenar, não. Estamos ali para distribuir a misericórdia de nosso Senhor e o seu perdão. Talvez alguma coisa que tem dificuldade de contar, de confessar, peça ajuda ao sacerdote que vai te ajudar, vai esclarecer. Nós somos, podemos dizer que, como que treinados a isso no seminário, nos preparamos para esses dois grandes sacramentos da igreja, que é o sacramento da confissão e a Santa Missa, a Sagrada Comunhão e o anúncio da Palavra de Deus. Com tantas instruções que o seminarista vai receber, mas isso que é tão forte na vida do cristão, a confissão, a Santa Missa, a comunhão e a pregação da Palavra de Deus. Então o sacerdote está ali para ajudar a cada fiel a receber a misericórdia, a receber o perdão de Deus. E por fim, não nos esquecermos disso, cumprir a penitência que o padre nos mandar. Pode ser uma coisa simples, 3 Ave-Marias ou qualquer outra obra que o padre nos der. Cumprimos, se é algo que nós podemos cumprir imediatamente, cumprimos logo. Pessoas que se confessam, logo sai do confessionário, já sai direto para casa e com mais facilidade vai se esquecer muitas vezes de rezar, de cumprir aquela obra que o padre mandou. Faz parte do sacramento da confissão, o cumprir a penitência. E assim nós não só maquinalmente nos confessarmos, mas sempre entendemos que o sacramento da confissão é esse instrumento da nossa conversão, da nossa mudança, da nossa volta para nosso Senhor. E eu concluo a reflexão com a última frase da leitura espiritual desse livrinho de hoje. Quem tiver o livro da Quaresma, não deixe de ler na sua casa hoje a meditação e a leitura espiritual, um trecho belíssimo do Papa Bento XVI. E a última frase que o Papa Bento XVI diz assim: converter-se significa não se fechar na busca do próprio sucesso, prestígio e posição, mas fazer com que cada dia, nas pequenas coisas, a verdade, a fé em Deus e o amor se tornem o mais importante. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.